Bom dia, espero que todos estejam bem. Iniciaremos nossa aula desta semana com a disciplina de língua portuguesa. Mãe. Mãe são três palavras, são três letras apenas. A desse nome bendito. Também no céu tem três letras e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que é do tamanho do céu, é apenas menor que Deus. Mário Quintana. Qual é o título do texto? O título do texto é o nome do texto. Quem é o autor do texto? Quem é o autor do texto foi quem escreveu o texto. Essa informação está lá no finalzinho do texto. O texto pertence a qual gênero textual? Poesia, receita ou lista? Escreva o seu nome completo. Aí você vai escrever nesse quadrinho vermelho o seu nome completo. Observe as letras do seu primeiro nome, depois escreva uma palavra que inicie com cada letra do seu nome. Domingo foi o Dia das Mães. A nossa mãe é importante para nós. Escreva um bilhete carinhoso para ela. Use as consoantes que faltam para completar os nomes das figuras. Tá faltando algumas letrinhas aqui, algumas consoantes, e para completar o nome das figuras, você vai precisar colocar essas consoantes no lugar. Substantivo. Substantivo é aquela palavra que dá nome às pessoas, aos lugares, aos objetos, sentimentos. Então, tudo que for nome é um substantivo. E aí existe o substantivo próprio e o substantivo comum. O substantivo próprio é o nome que particulariza, que diferencia aquele ser dos demais da mesma espécie. Então, o nome de pessoas, por exemplo, Douglas é um nome próprio, né? É o meu nome, é um nome próprio. E São João da Barra é um nome próprio, é o nome da cidade, né? É um nome próprio. Marcas e etc. Toda vez que a gente for escrever um nome próprio, nós devemos usar sempre, iniciar sempre com letra maiúscula. Todo nome próprio se inicia sempre com letra maiúscula. Por exemplo, Pedro e São João da Barra. Agora, o substantivo comum é que dá nome aos seres, aos objetos, às profissões, à natureza, de forma geral, de forma comum. Por exemplo, menino pode ser qualquer menino, então menino é substantivo comum. Agora, Pedro é aquela pessoa, então Pedro é nome próprio. Cidade pode ser qualquer cidade, então cidade é substantivo comum. Agora, São João da Barra é aquela cidade específica. Então, São João da Barra é substantivo próprio e cidade é substantivo comum. Dê nomes próprios aos substantivos abaixo: cão, rio, peixe, rei, moça, papagaio. Matemática. Atividades. Complete a sequência numérica a seguir. Nós temos aqui várias páginas de um calendário, de um caderno, e temos alguns números, né? 1, 8, 15, 17 e 30. Vocês vão completar essa sequência numérica colocando os números que estão faltando. Observe os desenhos e complete com o que falta. Aí nós temos uma mais uma tartaruga mais 9 igual aí conta todas. Quantas formigas grandes e quantas pequenas?
né? Aí conta que tem que dar igual a 10. 6 patinhos na lagoa, mais quantos que vão entrar? E assim por diante. 3. Bruno tinha 5 balas e ganhou mais uma. Quantas balas ele tem agora? Haviam 6 passarinhos no jardim. 4 voaram. Quantos passarinhos ficaram? Recorte de livros, revistas ou jornais, figura de coisas que medimos com o metro e colhe-as abaixo ou no seu caderno. Então aqui vocês vão recortar as figuras de objetos que nós usamos para medir o metro, né? E aí vocês vão colocar nesse quadradinho aqui ou no seu caderno, como de sua preferência. Matemática. Marileg e Patrícia juntaram esses alimentos para fazerem um piquenique. Vamos ajudá-las a, vamos ajudá-las a contar. Quantos doces há quantos doces no quadro? Há quantos pirulitos no quadro? Há quantas frutas no quadro? Há mais doces ou frutas no quadro? Então vocês irão responder essa questão aqui. História. Esta é a família do João. Ele está muito feliz com a chegada da sua irmãzinha. Aí aqui nós temos a família do João, tem o João, o seu pai Pedro, a sua mãe Mariana, a sua irmãzinha Maria, o seu irmão Paulo e o seu cãozinho Totó. A família do João tem quantos membros? Aí vocês vão notar nesse quadrinho acima. E você? Como é a sua família? Queremos conhecê-la. Qual o nome do seu pai? O nome da sua mãe? Você tem irmãos? Quantos? Quais são os nomes deles? A família atualmente tem formações diferentes. Existem famílias compostas por pai, mãe e filhos, avós e netos, 2 pais e filhos, 2 mães e filhos e irmãos. Desenhe abaixo ou no seu caderno a sua família. Programa Municipal de Leitura de Matemática. Observe a leitura realizada do livro A Galinha Ruiva. A galinha ruiva, embora não tenha conseguido ajuda, ela fez um maravilhoso bolo de milho. Você, com a ajuda de um adulto, já pesquisou anteriormente uma receita de bolo de milho ou outra receita em que o ingrediente principal fosse o milho. Agora, observe que para o bolo ficar bom, a receita aponta algumas medidas exatas que devem ser seguidas. Pesquise em revistas, jornais, livros e colhe abaixo ou desenhe os instrumentos usados para medir as diferentes quantidades dos ingredientes da receita. Então você irá procurar jornais, revistas, livros, os instrumentos, né? O que? Balança, relógio, que tem que ver hora, tudo que for usado de medida dentro da receita, vocês vão procurar os instrumentos, vão recortar e colar aqui abaixo ou no seu caderno, como achar melhor. E ou se não conseguir impresso, recortado, claro, vocês podem observar lá e fazer o desenho também e me enviar. Lembrando que essa atividade do Programa Municipal de Leitura, ela é pontuada, ela vale ponto. Nós já fizemos a de língua portuguesa, agora estamos fazendo de matemática, que vale ponto para matemática. E ainda teremos outras atividades para os outros componentes curriculares, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Aguardo vocês
com as suas dúvidas do grupo do WhatsApp e da nossa aula pelo Meet.